Bom dia a todos. Vamos começar agora nosso webinar sobre Business Agility. Então, reforçando aí, vou pedir para vocês verificarem o áudio do seu equipamento. Quem acabou de conectar, dá um okzinho para a gente no chat, para a gente saber que está tudo bem. Vamos deixar o microfone de vocês no mudo por enquanto, e vocês podem perguntar a qualquer momento na seção de perguntas aí, nas questions, né, da ferramenta. Estamos disponíveis aqui e ao longo da apresentação nós vamos respondendo as questões que surgirem. Eu estou aqui na sala com o Cazu, né, então eu e o Cazu vamos fazer esse webinar, que tem uma agendinha aí para vocês sobre Business Agility, pessoas e produtos digitais, liderança e estratégia, como a gente operacionaliza, quais são as práticas que se usa para isso, né? E um pouquinho da nossa visão de FT com Business Agility nas últimas transformações linhagem que nós fizemos, que vai além da TI. E um pouquinho mais sobre a gente. Vou pedir para o Cazu se apresentar agora. O Cazu é nosso head aqui de uma área chamada Customer Innovation, mas ele mesmo pode falar dele. Legal, obrigado, Simone. Bom dia, pessoal. Sou o Carlos Cazu, trabalhando na GFT desde 2016 e atualmente eu sou responsável pela área de Customer Innovation, que é a área de desenvolvimento de negócios, né, onde a gente engloba a parte de tecnologia, o nosso centro de linhagem, a nossa área de marketing, nossa área de software e parcerias e assim por diante. Então, eu vou aqui ajudar a Simone na condução aqui desse webinar e ela vai se apresentar agora também. Pessoal, eu sou a Simone, eu sou a head aqui da área de linha Agile. Então, a gente tem um centro de excelência aqui na GFT chamado LACE, Linha Agile Center of Excellence, onde a gente cria um catálogo das melhores práticas para colocar agilidade além do mindset, né? Hoje a gente costuma dizer que agilidade não se implanta, não se implementa, vem do mindset, da forma de trabalho e dos resultados colhidos. Então, Agile é delivery, e é isso que a gente tem procurado construir. E nós vamos falar um pouquinho hoje como fazer esse delivery aí dentro da GFT. O Cazu vai apresentar aqui a GFT para quem não conhece, para quem está tendo o primeiro contato, e a gente já segue com os assuntos de Business Agility. Legal. Pessoal, só para fazer uma rápida introdução, para quem ainda não participou de outros webinars da GFT, a gente sempre faz uma introdução da GFT, né? Nós somos uma empresa de serviços e soluções de tecnologia, uma empresa alemã, estamos em 13 países. E por que a gente está falando de Business Agility, uma empresa de tecnologia, né? Porque, como a Simone comentou, a questão de agilidade está no delivery, está na execução dos projetos, das iniciativas, e a GFT tem um foco na transformação digital. Transformação digital, hoje, nós temos dentro do nosso catálogo de serviços, do nosso portfólio, a gente entrega tudo que é transformação digital baseado num framework e mindset ágil, né? Então, nós temos o nosso LACE justamente é responsável por organizar como que essas entregas são feitas. E aí nós vamos comentar um pouco mais sobre o LACE ao longo da apresentação, mas acho que por isso a GFT tem expertise para falar desse assunto, né? Então, essa é uma rápida apresentação da GFT. Eu só quero, antes de ir direto, pular agora no assunto do Business Agility, só comentar com vocês que a gente tem feito um webinar por mês, né? Vocês vão receber, vão ver nas redes sociais. Então, esse mês é Business Agility e depois eu quero que vocês fiquem atentos que os próximos webinars que nós vamos fazer vão ser sobre Serverless Architecture, né? Um tema muito inovador relacionado à arquitetura cloud. E depois nós vamos falar um pouquinho no mês seguinte sobre automação de testes, que é uma prática muito forte aqui na GFT. Todos os webinars eles têm tem uma característica de um assunto técnico, né? Ou de uma metodologia em si, mas a gente também traz uma visão de negócios sobre como que a GFT atende e entende o assunto para o mercado, tá bom? Obrigada, Cazu. E agora vamos entrar mesmo no assunto Business Agility, né? Então, o primeiro slide aí é um slide que tem bastante texto, mas é como vocês vão ter essa apresentação disponível nas redes sociais e no próprio YouTube. Então, nós achamos importante deixar o conceito de Business Agility fixado, né? Então,
Business Agility é uma nova maneira das empresas entregarem produtos, principalmente produtos digitais. Então, os funcionários das empresas estão pensando de uma maneira a antecipar entrega de produto, a antecipar ROI, né, rentabilidade sobre o produto e diminuição de custos operacionais. E eles devem estar prontos às mudanças aceleradas dos mercados, das tecnologias. Então, cada vez mais nós estamos criando novas experiências para os novos usuários. E essas novas experiências, elas geram comparação. E essas comparações nos forçam a criar produtos cada vez melhores. E esse mindset de criar negócio mais rápido ou mais adaptável, de alto desempenho, é esse pensamento ágil na construção desses negócios. E aí isso está sempre girando em torno de pessoas, né? Sempre falando de entrega contínua de valor, num pilar de pessoas e num pilar do mindset. O que eu preciso pensar diferente, qual o meu modelo mental para conseguir entregar produtos digitais para esse mercado que cada vez está mais exponencial, mais acelerado. Então, a gente entende que tem impacto nos nossos clientes, que são pessoas, impacto na nossa liderança, no nosso modelo operacional, na nossa cultura, já que tudo é constituído dos comportamentos dessas pessoas e dessas mudanças de comportamento, orientado por uma nova estratégia. E tudo isso tem uma história, né? Tem um porquê, que vem da história das ondas da agilidade. Então, a agilidade tem um marco inicial entre 2000 e 2001, que é onde data o Manifesto Ágil, onde a gente desenvolveu frameworks, formatos de trabalho, métodos para times de TI. Os times de TI começaram a trabalhar com agilidade. E isso denotou benefícios claros de entrega antecipada, de maior qualidade dos produtos, de softwares pensado não mais com uma mente da engenharia na qual a gente se baseou, que é a engenharia civil e era milenar, né? Tanto que os nossos nomes, arquitetura, engenharia, a gente herdou dessa outra ciência milenar. Então, a partir de 2000 e 2001, a gente pôs um olhar mais sério para essa nova ciência, que é a ciência da computação e toda a engenharia de software. E a agilidade tem esse marco com a escrita do manifesto, a publicação do manifesto, com seus 4 valores e 12 princípios. Com o decorrer dos anos, a gente entendeu que isso ampliou. Nós passamos a ter empresas com múltiplos times construindo muitas vezes o mesmo produto ou produtos diferentes, mas que tinham interligações, que tinham dependências, e foi precisado pensar novos modelos de governança para esses múltiplos times. E a gente tem um marco aí entre 2010 e 2011 dos frameworks de escala ágil, né? SAFe, LeSS, Nexus, frameworks que estavam se propondo a resolver esse problema de métodos e governanças para além de um time, para além daquele grupo de 5, 9 pessoas que estavam desenvolvendo produtos nesse formato. E 2015 e 2016 a gente vê um movimento mundial nomeado Business Agility, onde o ecossistema, toda a empresa, coloca esse mindset em voga, visando a construção antecipada de produtos, ROI antecipado, redução de custo antecipada. Então, eu quero entregar produtos com esse formato. E aí eu preciso envolver pessoas além da TI. Então, muitos movimentos de RH ágil, marketing ágil, toda a frente de SecOps, o advento dos DataOps, tudo isso se conecta nesse mindset de Business Agility. E a gente, no Brasil, está nesse momento, está vivendo isso, mas sabemos que, como inovação, a 4ª onda está vindo aí pela frente, que é a onda de Digital Decoupling. Do ano passado para esse ano, essa onda se firma, fica mais forte. E aí eu quero convidar o Cazu para falar um pouquinho de Digital Decoupling, que é um assunto que ele gosta muito e tem estudado e se aprofundado. O Digital Decoupling certamente vai ser um assunto para um próximo webinar aqui, porque é o próximo passo, né, nessa onda. E o que é muito interessante do Digital Decoupling, né? Agora a gente já não está mais pensando nos projetos ou nas iniciativas ou na organização de forma produtizada. A gente está pensando nos elementos de valor dentro da cadeia.
E aí o decoupling, que é justamente você fazer esse desacoplamento, é por elemento de valor. E aí a gente passa a classificar essa cadeia em termos de o que é incremento de valor, o que é redução de valor, e trabalhar esses elementos de forma desacoplada, gerando até novos business, né? Então, o Digital Decoupling é bastante novo, mas a gente já vê algumas empresas que surgiram para desacoplar elementos de uma cadeia de valor, por exemplo, de uma grande rede de varejo, ou de uma empresa de logística, ou de uma empresa de tecnologia. Existem empresas que capturam ou roubam, né, um elemento de valor dessa cadeia e fazem o seu próprio negócio, trazendo uma nova configuração. Isso é uma tendência nova e muito interessante. A gente ainda vai provavelmente ver como é que o mercado vai digerir melhor isso, mas é um assunto que a gente tem observado muito de perto e tentando trazer aqui para o nosso dia a dia dentro da GFT também. Bom, e seguindo nesse assunto, estamos falando de produtos digitais, né? Então, todas as ondas da agilidade são voltadas para a construção de produtos digitais. E as pessoas estão no centro disso. Clientes são pessoas, quem constrói os produtos, por enquanto, são pessoas, né? A gente está entrando aí na era do codeless, cada vez menos pessoas e mais inteligência artificial ou mais automação nos desenvolvimentos, mas ainda orientados, desenhados por pessoas. E essas pessoas, elas interagem, elas criam ciclos de relação, de convivência entre elas, entre os seus formatos de trabalho e seus produtos, de forma a construir novos modelos de negócio. Então, a gente está falando de construir mais do que novos produtos, de construir novas formas de interagir com o mercado. Então, vivemos a era do Customer Experience, do cliente ao centro, né, Customer Centric, mas muito mais vivemos a era de disrupção. Nossos clientes vão e precisam dar feedback sobre nossos produtos, mas a estratégia dos produtos está na mente, está na execução, está nas ideias brilhantes desses gênios que estão criando esses novos modelos de negócio. E muitas vezes é necessário desprezar um item de backlog que seria uma simples melhoria para priorizar um item estratégico no produto. E a gente confunde muito isso, né? O cliente tem sempre razão, o cliente tem que dar todos os feedbacks, a gente tem que atender a todos e começa a ficar inviável. Então, alguns produtos, talvez a gente precise descartar itens do backlog que foram feedbacks do cliente para priorizar itens que mudem a nossa forma de entregar um valor para o cliente final. A gente tem vivido isso continuamente, né? Bem batido, mas um exemplo comum é o próprio Netflix. Ele mudou o modelo de negócio de entregar vídeos, né? YouTube é a mesma coisa, e a gente já está ouvindo que esses negócios estão sofrendo disrupção por novas formas, por novas maneiras de fazer essas entregas, pelo tipo de demanda das novas gerações. Então, se eles só ficassem presos no feedback do cliente, talvez eles não conseguissem construir esses novos produtos e esses novos negócios que o mercado está pedindo. E isso que se dá aceleração, e por isso que a empresa tem que estar pronta para entender e ser adaptável a essas mudanças e criar novas experiências. E isso significa ter um mindset de entrega de valor contínuo. E ter um mindset de entrega de valor contínuo é tradução de entender qual o modelo mental das pessoas que estão envolvidas na construção desse produto ou no uso desse produto. Nós continuamente estamos reinventando produtos. E aí a minha pergunta para vocês: como está esse modelo mental das pessoas que constrói e que consomem os produtos das suas empresas, né? A empresa de vocês desativa produto? Quantas vezes e qual o ciclo de reformular as experiências dos usuários, daqueles que usam esses produtos? Quanto está sendo investido em omnichannel pelas empresas brasileiras, né? E aí também eu vou pedir para o Cazu falar um pouquinho mais de omnichannel através de um conceito que a GFT tem trabalhado bastante, que vai além do omnichannel, que é o optichannel. Legal. Então, o que é o optichannel? É só uma forma da GFT, como nós trabalhamos nos projetos digitais,
a cadeia, né, especialmente nos canais, na ponta, com o relacionamento com os clientes. Então, a gente tem ali, quando a gente fala de Opti-Channel, a gente está falando de experiência no negócio, né, do cliente na ponta. A gente está falando de tecnologia que basicamente, tem que ter um desenvolvimento ágil, mas tem que ser muito produtivo, eficiente e tem que ser simplificado, e a gente vai mostrar isso numa cadeia. E você tem que ter uma questão de infraestrutura. Você tem que, hoje em dia, com as arquiteturas serverless e cloud, você tem custos operacionais mais controlados e reduzidos e que você vai usar sob medida. Isso permite que você mude estratégias, como a Simone falou, de vou desativar um produto, né? É muito interessante que a gente não faz projetos para desativar produtos, a gente só faz projetos para criar produtos. Isso não é, de certa forma, eficiente. Quando a gente fala de Opti-Channel, é você ter um canal que ele passa a ser invisível do ponto de vista físico, como é que ele é materializado, mas sim do ponto de vista da experiência completa. E aí ele não traz só a questão da experiência. Por isso a gente fala de tecnologia e a gente fala de infraestrutura. Sem esses dois últimos pilares, é impossível você oferecer o que a gente chama de Opti-Channel Development Platform, que é a nossa forma de entender um canal omnichannel, né? Então a gente está falando desde, né, no canto esquerdo superior, a gente fala dos momentos de vida, que a gente já viu em outras ofertas aqui dentro da GFT, de como é que a gente materializa uma experiência digital dos clientes, interceptando a necessidade dele antes dele perceber, né? E isso vai gerar novos modelos de interação, e aí a gente passa um pouco para a questão tecnológica. A gente está falando muito de uma forma muito forte de infrastructure as a code, de usar, né, toda a parte de containerização, de continuous deployment, mas também na parte do desenvolvimento. A gente está falando de design system para padronizar plataformas, a gente está falando até de conceitos já mais antigos, como um PWA, que faz sentido numa abordagem dessa, para você, de repente, ter, segundo a sua estratégia de negócio, um canal mais eficiente, né? E aí a gente acopla nisso tudo, toda a questão de plataformas cognitivas que permitem que esses canais sejam realmente inovadores comparativamente ao que a gente tinha no passado. Tá? Então, essa é uma forma como a GFT enxerga nos projetos digitais a questão de ativar e desativar produtos. E é bem interessante isso, porque embora a gente esteja falando de infraestrutura, a gente esteja falando de tecnologia, nós estamos falando de um canal que impacta pessoas, né? Continuamos no pilar de pessoas. Então, produtos construídos por pessoas, desenhados por pessoas, para que pessoas usem. E essas pessoas, elas são os clientes externos e internos dentro das empresas, né? A mentalidade de reconstrução de uma jornada end-to-end tem que passar por todas essas pessoas. Então, nossos parceiros de negócio, nossos fornecedores, o nosso cliente final, mas também o nosso cliente interno, que são nossos colaboradores, nossos executivos, nossos acionistas, todos eles têm expectativas desenhadas em cima de um produto. E desenhar a jornada end-to-end de um produto coloca essas expectativas em linha, em alinhamento com a realidade. E muitas vezes essa realidade precisa ser reconstruída através de um novo modelo de negócio. O que o Business Agility traz é a necessidade de que isso seja feito mais frequentemente, que essa revisita às nossas jornadas tenha uma frequência menor do que tinha quando as empresas podiam ser mais estáticas, menos flexíveis, menos moldáveis, porque os modelos de negócio duraram muito mais. E para tudo isso acontecer, a gente precisa que o mindset, que é o segundo pilar que a gente está falando, seja trabalhado, né? Então, falamos de pessoas e agora vamos falar de mindset. Então, o que precisa mudar no modelo mental dessas pessoas? O que as novas gerações já têm pronto nesse modelo mental que está impactando os nossos negócios, né? As pessoas que são responsáveis por inovar, por construir, por interagir, entendem o cliente? Tanto o cliente interno quanto os clientes externos. Estamos falando aí dos dois níveis de cliente. Conhecimento está sendo valorizado? A gente está compartilhando conhecimento dentro da estrutura, porque quanto mais compartilhado for esse conhecimento, mais fácil é a gente montar novos modelos, porque
Os times multidisciplinares trazem pontos de vista e conhecimentos diferentes que vão proporcionar a construção de novos conhecimentos. E isso feito em time, em equipe, acelera as mudanças que a gente precisa, acelera a resposta às mudanças que estão sendo cobradas, né? Então, a gente tem que ter uma atenção ao ambiente, né? Qual que é o ambiente que a gente está construindo? Diariamente, continuamente. É um ambiente competitivo, é um ambiente colaborativo, é inclusivo, é hierárquico. Estamos falando muito de viver a diversidade. A gente vive essa diversidade com realidade. A gente está adaptando as nossas realidades, os nossos produtos a essa nova mentalidade. Estamos trabalhando de maneira projetizada ou produtizada. E a grande diferença não é só ter começo, meio e fim, é que produtos morrem. Projetos acabam, né? Os produtos continuam. E a gente tinha muito esse mindset de que o produto tendia ao infinito. Mas não, produtos digitais cada vez morrem mais rápido. E tem pessoas que investiram dinheiro nisso, né? Então, eles esperam uma entrega de valor contínua, uma adaptação contínua, para que esse dinheiro também não seja perdido, porque a gente adapte a rentabilidade dos produtos de forma contínua também. E mindset vai gerar cultura. Cultura é um conjunto de comportamentos. Então, para chegar na cultura, a gente tem um impacto de um novo modelo mental, o impacto de viver novos comportamentos, e esses novos comportamentos viram hábitos que fazem com que uma nova cultura surja. E tem duas citações do Peter Drucker que traduzem a maturidade de uma empresa que tem cultura Business Agility. A cultura engole a estratégia no café da manhã. E se você quer fazer algo novo, você precisa parar de fazer algo velho. Então, a gente tem que desapegar. É uma cultura do desapego dos antigos produtos, de partes gargaladas do seu processo, de modelos mentais que já não entregam para esse novo mundo, de preconceitos que te impedem de construção de novos conhecimentos. Essa cultura precisa ser construída dia a dia. E ela vem de um novo mindset, novos hábitos e de um novo conjunto cultural. Então, a gente vê muitas empresas se autoclassificarem. Somos mais modernas, somos mais tradicionais. O que elas estão dizendo com isso? Elas estão nos contando que elas não fizeram essa mudança de mindset totalmente para ser adequada a entregar valor contínuo para essa nova população, para esses novos clientes que estão nos cobrando de maneira diferente. Só que a gente vê o desejo muito grande dessas empresas quererem entregar produtos para essa nova forma do mercado. Então, elas estão fazendo transformações. E um ponto bem interessante do mindset de Business Agility é que ele gera compromisso. Então, times trabalhando junto, compartilhando conhecimento, voltados para o futuro, querendo entregar produtos, são times compromissados. E compromisso gera excelência. Então, a gente tem visto as experiências dos usuários melhorarem, porque novos produtos de boa qualidade têm sido entregues todos os dias no nosso mercado digital, né? E aí existe uma necessidade dos executivos compreenderem esse novo ecossistema no qual eles estão inseridos. E eu vou pedir para o Cazu falar um pouquinho dessas métricas que comprovam isso. É muito rápido aqui, até para mostrar que os executivos que compreendem esse ecossistema conseguem aplicar esses conceitos de Business Agility de forma mais orgânica nas corporações. E aí, essa pesquisa a fonte está reportada aqui no canto esquerdo, mas basicamente os números que são positivos nessa pesquisa. Quando as empresas compreendem seu ecossistema, compreendem esses pilares de pessoas, mindset, entrega contínua de valor, o valor de mercado delas tende a subir. E as receitas também podem ser até 20% maior. E os indicadores que também favorecem é que o turnover é menor, né? Porque a geração do compromisso
do engajamento faz com que as pessoas se sintam, né, pertencentes àquele ecossistema, àquela companhia, àquele modelo de negócio. E as ações oscilam menos, né? Se elas além de elas se valorizarem, elas são mais estáveis perante os stakeholders, os acionistas. Então, ela passa uma visão de ser uma empresa mais sólida do que até as empresas que tradicionalmente são reconhecidas por uma solidez de conceitos mais estabelecidos. Então, isso é um ponto bem interessante, né? As empresas que estão em constante evolução, aplicando esses novos conceitos, mudando seu negócio, deixando de fazer coisas antigas e fazendo coisas novas, estão começando a passar uma percepção de serem mais sólidas que as outras. Isso é um ponto de inflexão bem interessante. E aí, fica claro que as empresas que levam adiante a sua transformação ágil, de forma top-down, ou seja, que os executivos incorporam, né, esse mindset e transmitem para a companhia, eles têm uma taxa de sucesso muito maior do que aquelas empresas que a gente vê muito no mercado, né, que às vezes a gente tem iniciativas, mesmo dentro das nossas corporações, a gente vai enxergar silos que tentam trabalhar de forma ágil, mas não é uma coisa que vem da liderança, é uma coisa que tenta se fazer de baixo para cima. E nenhum problema em tentar fazer isso, mas o ponto é que, de fato, a eficiência dessa iniciativa tende a ser menor. Tá? Nós temos participado aí de algumas transformações onde os executivos, seu level das empresas estão envolvidos, e nós temos percebido, né, Kazu, a diferença da polinização e da solidez com que a transformação tem acontecido, né? Eu acho que o ponto do Business Agility é importante, que é uma coisa que as pessoas acho que ainda não isso não está claro para todo mundo, que é a questão da entrega contínua de valor e permeia a questão da estratégia. O Business Agility está na estratégia e não na execução de um modelo ágil, de mudança de mindset. Aquele negócio que você comentou, né? O cliente no centro, o pilar das pessoas é importante, mas o Business Agility traz uma visão que nem sempre o que o cliente quer está de acordo com a estratégia que tem que ser executada. Então, tem que ser colocado um olhar sobre isso para que a estratégia seja executada de uma forma mais ampla do que apenas uma única visão do cliente, né? Tem outras visões que têm que ser consideradas, né? Então, acho que isso o Business Agility traz essa reflexão que quebra um pouco essa centralização total, esse empoderamento completo do cliente na ponta. Claro que é empoderado, claro que no final é ele que decide, mas o Business Agility joga o olhar sobre outras variáveis que são muito importantes. Isso eu acho muito interessante nessa abordagem. Perfeito, muito bom entender isso. E é essa mensagem que a gente tem procurado levar para as altas lideranças, né? E são deles que nós vamos falar agora, né? Como que a gente pode trabalhar a questão da liderança e a estratégia? Temos visto que é um grande desafio mesmo, né? Colocar esse mindset, principalmente na média gestão. Quando a gente está falando de trabalhar com modelos ágeis para time, muitas vezes a gente impacta modelos de carreira tradicionais. E precisamos olhar para isso, é o nosso mundo interno, né? A gente precisa fazer com que os líderes sejam mais inspiradores. O tal do líder servidor, o líder situacional, o conhecimento dele à disposição para aquela estratégia, para aquele produto, para aquela construção, para aquele momento. E pode ser que essa liderança passe para o outro à tarde, de manhã para tarde, porque é outro conhecimento, outro momento do produto. E esses são os grandes construtores do mindset. Então, nós temos que sim ter um olhar de transformação para essas pessoas que estão dentro das empresas, principalmente para as empresas que estão em momento de transição, para a construção de equipes mais colaborativas, para que elas consigam construir produtos com mais transparência, com métricas coletadas no dia a dia da entrega do produto, no dia a dia dos times, no dia a dia da governança, e que a comunicação flua de maneira não intimidadora, né? Que seja uma comunicação voltada para o compromisso, para a excelência técnica da entrega de valor. Que é isso que a gente está falando agora. A liderança, ela tem essa corresponsabilidade na entrega de valor contínuo.
E todos esses times, principalmente os times de liderança e altos executivos, estão fazendo fronteiras com o mercado externo, com os nossos clientes finais, né? Então, do mercado externo, do nossas fronteiras externas, a gente está trazendo os feedbacks, a percepção de mercado, o olhar para as conformidades regulatórias, para a legislação, para aquilo que traz saúde financeira para a empresa, para o produto. E o roadmap, ele pode ser sim de longo prazo, mas a revisão tem que ser frequente e contínua. O ano passou a ser um ciclo muito longo quando eu estou falando dos 3 pilares de Business Agility. Mindset, pessoas e entrega contínua de valor. Pessoas mudam de ideia a todo momento, precisam de novas experiências continuamente. A concorrência está colocando isso como um ponto de dificuldade. E nós precisamos nos adaptar para que, de dentro para fora, o feedback seja aceito, entendido, mas a estratégia e execução de novos produtos e novos modelos de negócio consiga ficar em pé. E a liderança tem essa corresponsabilidade. E essa corresponsabilidade pela lente do Lean Agile é uma coisa bastante interessante que eu vou convidar o Cazu para comentar um pouquinho mais. Deixa eu só me aproximar aqui. Bom, acho que aqui o que é muito interessante é ver como é que essa questão da liderança e estratégia se permeia ou se materializa na hora que a gente vai fazer os projetos. Certo? A gente tem uns projetos, por exemplo, que, como eu estava comentando anteriormente, quando o mindset ele vem top-down, a taxa de sucesso é muito maior, o engajamento é maior, a execução é completamente diferente e a gente percebe como é que o mindset agile desce para a experiência real. Então, a gente tem projetos de transformação cultural, e são projetos super complexos porque eles não envolvem apenas o desenvolvimento de um produto digital, mas para desenvolver esses produtos digitais, você vai colocar uma série de métodos, ou uma série de dinâmicas. E aí, quando isso é dado como uma diretriz estratégica da empresa, o sucesso a percepção do resultado final é completamente diferente. Quando isso acontece de forma em silos, o resultado ele não consegue, né, criar aquele efeito gota, né, que vai permeando toda a companhia de forma crescente. Isso não acontece, ele acaba morrendo, a bolha, o pingo na água é menor e ele não cresce. Isso fica ali e aí cria uma certa frustração. E tem experiência, aí a gente pensa, poxa, mas isso tem que ser uma coisa extremamente estratégica do ponto de vista de cultura, tem que ser trabalhada a cultura do produto, da missão da empresa e tudo mais. Não necessariamente, né? Pegando alguns exemplos que a gente vê no mercado, que aplicam bem esse conceito, vou trazer o caso de uma empresa, de uma startup chamada Stripe, que é muito interessante. Ela aplica diversos conceitos relacionados ao Business Agility, do ponto de mindset, do ponto de entrega contínua de valor, mas veja, é interessante ver aonde que isso se materializa. O Stripe é uma startup, hoje já é um unicórnio de 20 bilhões de dólares, que qual que é o business deles? Eles são uma empresa que oferece um produto para que qualquer pessoa ou qualquer empresa se torne um meio de pagamento. E qual é o produto que a Stripe oferece? APIs. Ela oferece APIs para serem consumidas, para que você, do zero, monte uma empresa de pagamento. Então, ela tem todo um deck para que você suba um negócio digital a partir do nada, usando totalmente infraestrutura e elementos de software e de marketing de campanhas do Stripe. E muito bem, qual que é o grande mote, onde é que eles aplicaram o Business Agility? Não era apenas na questão de, poxa, preciso construir uma empresa de meios de pagamento. Não. Como é que quem vai consumir isso precisa entender esse produto e consumir esse produto? E aí, o grande ponto uma empresa que vende uma jornada de implementação de um produto digital, como o Stripe, um fator de sucesso deles é o Developer Experience. Como é que ele desenvolveu uma API, disponibilizou essa API em um canal que seja um canal fácil de ser consumido, que seja um canal robusto, que gere a experiência de quem está sendo seu cliente ali no mercado. Não é apenas o CEO
e as equipes de produto concebendo um produto que vai ser oferecido para o seu cliente, para o cliente do Stripe, mas a área interna, no caso, os developers, que vão colocar esse produto de pé. Então, se esses developers não veem valor no produto do Stripe, a empresa eles não vão consumir esses produtos da Stripe, certas as APIs e todos esses componentes. Então, o Stripe é um caso de sucesso que eles criaram, né, uma visão de developer experience, mas é totalmente business agility. Você fala, não, isso aqui é assunto de tecnologia, de arquitetura, de developers. Não, isso aqui é um assunto de negócio. Ele colocou o developer na ponta, na frente, como o ator mais importante nessa cadeia. Como ele ofereceu um produto extremamente amigável para os developers, o sucesso foi estrondoso. E muitas vezes, né, a gente mesmo, os bancos hoje, por exemplo, se tornaram empresas de software. Quando a gente fala de Open Bank, a gente está falando de colocar os produtos do banco disponíveis a outras empresas através de APIs, por exemplo. E assim, como é que o banco vai fazer isso de uma forma que quem está do outro lado vai querer consumir esse produto, ou vai ter facilidade de consumir esse produto? Então, o Business Agility está nessa concepção onde, perceba, né, não está colocando um cliente ou uma persona no centro dessa cadeia, mas a estratégia do negócio. A estratégia do negócio, por exemplo, do Stripe, é oferecer uma melhor API com a melhor experiência para quem vai consumir e construir um produto sobre aquilo. Quando a gente pensa em Open Banking, quando a gente pensa em produtos digitais, quando a gente pensa em Business Agility, é mais ou menos a mesma mentalidade de colocar produtos que vão ter sucesso porque eles têm eles entendem essa demanda e vão conseguir, né, não só trabalhar a questão de pessoas, mas também atacar na questão de estratégia e de entrega de valor, e vai gerar esse engajamento também que a gente sempre acaba convergindo aqui no final da história. Mas a gente pode falar que eles já têm essa ponta de digital decoupling, quando a gente pensa na estrutura de produto deles também? O Stripe já é ele já capturou um elemento de valor de uma cadeia, né, de uma cadeia estabelecida, e tá fazendo um desacoplamento, sem dúvida, né? Porque ele criou uma empresa que ele não é um banco, ele não é uma empresa de pagamentos, mas ele vende isso, né? Ele vende serviço de pagamento, ele vende a forma de fazer isso. Então, ele está tirando, e nessa cadeia de valor tem vários pontos de erosão de valor, né? Quando você fala de um meio de pagamento. Tem vários momentos nessa jornada que não são, que tiram o valor da cadeia como um todo. E o Stripe, ele coloca o produto que agrega o valor, ele tira, né, ele consegue eliminar essa parte de deleção de valor e tornar a cadeia mais valorizada, mais positiva no saldo final, né? Então já é uma forma de decoupling, sem que esse conceito estivesse ainda totalmente concebido, né? Porque o Stripe já surgiu lá pelos 2015, 2016, quando começou, e aí o decoupling ainda estava começando, mas já é um exemplo. E assim é agilidade, né? Muitas vezes começa na prática, a gente vê o movimento se firmar, é uma grande onda vindo, muitas empresas fazendo, e a gente conceitua. O Business Agility é muito isso. Não existe uma receita, as pessoas pegarem a receita e fazerem. A gente já está vendo empresas que fazem Business Agility, os seus resultados, e agora a conceituação para quem quer fazer nesse momento, ter menos percalços, as lições aprendidas já poderem ser usadas por quem vai começar agora. Então, muito importante foco em desenvolvimento de pessoas, em formação de equipes, na aplicação do ágil, além dos times de TI, mas também na estratégia. E isso é operacionalizar a parte do Business Agility. Ou seja, uma maneira fácil de operacionalizar é colocando os métodos, frameworks, papéis, processos, linha ágil, que vão ser o coração desse novo modelo operacional. Só que isso não é suficiente. Então, estamos orientados por frameworks linha Agile, como coração dessa forma de entrega, mas precisamos fazer mais do que isso, né? Esse modelo ele precisa ser evolutivo, eu preciso olhar para ele frequente e continuamente, porque eu tenho que adaptá-lo, e eu tenho que adaptá-lo embasado principalmente nesses pilares que a gente citou aqui, que são os pilares de entrega de valor contínua, pessoas e mindset. E isso vai fazer girar a engrenagem do Business Agility. Nessas engrenagens, elas começam a se conversar. Eu passo a ter agilidade na empresa, agilidade nos processos e agilidade na estrutura. Então, quando a gente está levando esse novo mindset, principalmente
para executivos, a agilidade na estrutura tem sido questionada. Será que esses modelos hierárquicos que nós estamos acostumados são favoráveis para essas empresas que a gente pode falar do futuro, mas já são empresas do presente, que já entregam produtos como esse, que entrega produtos para desenvolvedores em essência, e o meio de pagamento é o produto final, mas eu tenho um cliente muito específico ali no meio. E a maneira de fazer isso na estrutura, muitas vezes, é questionando toda a estrutura. A gente precisa olhar para a estrutura, entender se as lideranças estão prontas para essa nova mudança e entender quem são os novos promotores e os novos blockers, né? Os detratores desse modelo evolutivo que a gente precisa colocar. Então, também é muito falado, muito batido, mas as empresas hoje duram muito menos do que as empresas do passado. Por quê? Porque se elas não conseguirem se adaptar, implementar esse modelo evolutivo, alguém implanta algo melhor que elas e acaba as engolindo. Então, isso tem sido uma realidade estratégica. Quer comentar um pouquinho, Cazu? Eu só queria complementar, quando a gente mostrou aquele desenho do Omnichannel, né, da nossa estratégia de Omnichannel, ela não é uma fórmula, mas é uma visualização que permite a gente olhar um pouco para essa questão operacional do Business Agility, quando a gente desce para os pilares de tecnologia e infraestrutura. Né? Aquilo não é um framework de Business Agility, mas aquele é uma visualização de experiência do cliente com tecnologia, com infraestrutura, de uma forma que vai permitir a operacionalização de um modelo de Business Agility. Tá? Então, só queria complementar como é que essas coisas se juntam aqui no final dessa história. Muito bom. E nós fazemos isso por aplicação de práticas, né? Então, assim, se a gente pegar os mapas das principais práticas Lean Agile, nós vamos encontrar mais de 1000. Então, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar um mapa que parece o mapa do metrô de Londres, né? E é muito comum citarem essas práticas todas como práticas que as pessoas usam. Mas a gente vê que, dependendo do contexto do modelo de negócio, do contexto de cada empresa, uma ou outra prática são mais usadas. E, às vezes, até aderente à cultura, né? A gente está falando de países diferentes, com modelos mentais diferentes, com gerações convivendo no mesmo ambiente com uma distância cada vez maior. Então, algumas práticas favorecem essa mudança de mindset, que são práticas que impactam as pessoas diretamente e que ajudam a entregar valor contínuo muito mais fácil. As que a gente percebeu que mais usamos aqui na GFT no último ano e meio, 2, foram essas 4 aqui que a gente deu destaque, né? As práticas originadas do Design Thinking, então aqui a gente tem toda uma oferta desenhada em cima de Design Thinking, que acabou se transformando em 5 tipos de imersões diferentes, onde o time se reúne e constrói, cria, prototipa, redesenha um processo ou um produto. Dentro disso, a prática de redesenhar as jornadas e revisitar, mapear através de blueprints, tudo que a gente tem dentro da empresa. A aplicação de frameworks de agilidade, então isso traz disciplina, traz para a prática muito conceito científico, de pessoas, de formação de time, de resolução de conflito, de entrega antecipada, né? Nos ajuda muito. E também 2 artefatos que têm sido muito importantes, que é o mapa de influências, para a gente conseguir promover a mudança, e o mapa de competências, para que a gente distribua, cresça em conhecimento de forma também acelerada. E aí a gente pode ver até do ladinho ali uma prática que não necessariamente é de origem ágil, né, de DNA ágil, que é o Kaizen, mas que a gente usa muito, bastante também. Não deixei ela laranjinha, mas tem sido bastante importante, porque é uma forma de conexão com um modelo já Lean de se fazer alguma coisa com as novas práticas. Então, até para transformação de linguagem, para a gente entrar no mundo de quem fazia Kaizen e quer aprender mais sobre ágil, acaba sendo uma prática bastante favorável. E essas são que a gente tem bastante usado para colocar de pé o mindset, novos hábitos e a cultura do Business Agility. E a GFT tem aí uma visão própria
e umas experiências em Business Agility, né? E a gente transformou isso em algumas ofertas modularizadas. Então, se hoje um cliente pedir para a gente como fazer os times trabalharem, talvez a gente possa indicar um treinamento, a mentoria, corpo a corpo, a gente vai para dentro do time com os nossos Agile Coaches, desenvolver as práticas, aplicar, colher métricas, pegar a percepção de entrega mesmo dos clientes internos e externos. A gente pode ajudar no redesign da estrutura organizacional, olhando para roadmaps, para essas novas cadeias de valor. A gente trabalha também olhando para a formação de times dentro da empresa ou com times que a gente chama de squads estendidas, que são as squads aqui dentro da GFT, dos nossos sites dentro da GFT, com ligação via tecnologia, né? TV ligada 24 horas em conexão com o cliente ou entre os sites, e aí outras formas de fazer. E uma que a gente fez muito no ano de 2018 e continua agora em 2019, que são as imersões mesmo, Service Design, Product Design, Design Sprint e as Lean Inceptions. E apoiando tudo isso, os assessments, onde a gente mede maturidade de time, de ágil em escala, de governança, de mindset organizacional, de Lean DevSecOps, e o novo assessment, que é o nosso assessment de maturidade Business Agility, aí, que a gente está lançando essa semana. E tudo isso é coordenado pelo LACE, que é o nosso centro de excelência. Então, o LACE é responsável de construir esse catálogo de serviços. Então, nós temos um LACE GFT e nós estamos ajudando alguns clientes a construírem seu próprio LACE. Então, nós vamos lá e ajudamos o cliente a pôr de pé o seu próprio catálogo de serviços ágil ou Lean, né? E um exemplo de um catálogo de serviços voltado para Business Agility é esse que olha para a jornada cultural e o Employee Experience. Então, a gente vai olhar para a cultura as is e focar numa cultura to be, num futuro que seja pautado, embasado nos pilares do Business Agility, né? Então, a implementação, a criação, deixar de pé um LACE com um catálogo de serviços próprios é um item dessa jornada. Trabalhar a cultura de gestão de mudança com o formato Lean, então Lean Change Management, onde o centro são as pessoas, então eu não faço a mudança por processo, eu faço a mudança a partir das pessoas e para as pessoas, e para isso a gente trabalha algumas práticas e alguns artefatos importantes, que são os mapas de impacto, onde cada mudança dessa precisa ser tratada por ter maior ou menor impacto, onde as pessoas estão no centro, né? Então, entender que é people-centric e que eu tenho que ter mudança de comportamento, entender todo o meu mapa de influência, quem são meus promotores, quem são os seguidores da mudança, quem podem bloquear as mudanças, quem são os crazy nuts, né? Aqueles que começam a mudança e são vistos como loucos, mas eles têm muito conhecimento e podem ser um gerador de conhecimento dentro da organização, da corporação. E aí, as próprias imersões para redesenhar processos com Service Design, para redesenhar produtos, mudando essa estrutura de projetizada para produtizada. E o nosso recém-lançamento aí, que é o nosso Assessment de Business Agility Maturity, para a gente entender o que uma corporação já faz, que já está alinhado, o que ela não faz, qual que é esse grande bloqueador. Então, esse primeiro momento é só um diagnóstico para ver quais são os primeiros pontos a serem trabalhados. E esse é um item do catálogo LACE, né? E o LACE tem sempre o objetivo de criar multiplicadores dessa cultura. Então, ele é um centro de excelência que não tem a pretensão de guardar todo o conhecimento para si. Ele quer distribuir, porque com isso ele alavanca, poliniza, expande, viraliza essa nova forma de trabalho. E também escalar as práticas de linhagem e de DevSecOps. Então, que as empresas sejam efetivas também nos seus métodos, processos e tecnologias para entregar produto cada vez mais rápido. Agora o Cazu vai fazer a nossa finalização e estamos abertos para perguntas também. Quem tem dúvida, quer deixar aí no chat. Vamos lá, pessoal. Bom, em termos de conteúdo é isso. Acho que eu vou deixar só aqui na tela a próxima
aqui para que vocês vejam quais são os assuntos que a gente vai fazer, que a gente vai tratar nos próximos webinars e a gente vai divulgar as datas, tá? Mas vamos lá, para fechar aqui, eu acho que é importante, acho que o interessante aqui a Simone colocou 3 pilares fundamentais, né? Que é pessoas, mindset e entrega contínua de valor dentro dessa cadeia de Business Agility. E a gente tem feito projetos, né? E eu quero até pedir para a Simone comentar também. A gente tem feito projetos que falam não necessariamente somente de Business Agility, mas de agilidade como tal, mas agilidade já saindo da TI. E a gente tem feito projetos que ou eles englobam algumas áreas alvo dentro da empresa, ou eles cobrem toda a cadeia estratégica, né, Simone? E aí tem as duas formas de fazer. A gente tem se deparado com essas duas diferentes demandas do mercado, né? Perfeito. Isso tem sido uma continuidade, né? A forma como a demanda chega para a gente, né? E aí a nossa forma de trabalho é entender também não só o formato da demanda, mas o contexto de negócio desse cliente para propor uma melhor abordagem para realizar esse trabalho. Legal. Vamos pular para algumas perguntas aqui. Eu tenho uma pergunta também, que a gente não ensaiou, mas eu vou te fazer uma pergunta aqui, então, né, ao vivo. On the fly aqui. Vou escrever aqui a minha pergunta, mas eu vou pôr aqui a pergunta do Márcio primeiro, que é, uma vez que as sprints são por tempo e com time de tamanho definido, onde o escopo pode variar, como é que se mede de forma inequívoca o ROI sobre um produto final que foi desenvolvido num período de tempo com um volume de horas, sendo que o produto final pode sofrer alterações de funcionalidades entregues ao longo do projeto? Márcio, tem bastante literatura, né, quanto a isso, mas horas não é tão importante como um conceito que a gente chama de work smarter. Quanto o seu time ganhou de aprendizado ao longo das sprints, que ele conseguiu desenvolver mais funcionalidades ou funcionalidades mais difíceis, mais complexas, na mesma quantidade do tempo. Então, por exemplo, quando uma sprint começou, talvez seu time fosse apto a construir um cadastro simples. Mas conforme ele vai trabalhando e mudando o formato, o aprendizado, o ciclo de aprendizado vão acontecendo, ele consegue entregar nas mesmas 2 horas muito mais valor agregado. E esse é o grande ROI do ágil. Então, eu quero saber, e isso também é a sensação e a percepção de entrega antecipada e de antecipação de ROI, de rentabilidade, que a gente tem historicamente aí nesses 18 anos de agilidade comprovados. Esse time dedicado, né? Ele não está lá 50%, ele está dedicado a construir esse produto, ele ganha muito conhecimento sobre o produto. Ele consegue desenvolver muito mais backlog depois da 3ª, 4ª sprint do que ele desenvolvia na primeira. E aí eu já tenho o produto passível de entrega para validação. E essa validação, com o feedback do cliente, é que faz com que eu meça esse ROI. Vou dar um exemplo prático. Waze e Google Maps. O Google Maps já estava em vigor, já era um produto com muitas funcionalidades, por exemplo, rota para transporte público, rota para bicicleta, e o Waze tinha que entrar nesse mercado. Qual foi o foco dele? Não foi ter o mesmo escopo de funcionalidades, foi resolver a dor daquele público que ele queria atingir. E naquele momento era a dor do tempo no trânsito. Então, ele não precisou criar todas as funcionalidades, ele criou uma funcionalidade que resolvia, que era uma que escolhia a melhor rota para aquele usuário, naquele momento, tirando ele do trânsito. Ele não era um simples GPS ou um simples guia de rua. E ali ele capturou o público. Nessa captura, o ROI dele foi superior ao Google Maps. E aí as mudanças de mercado até o ponto da própria Google comprar o Waze. Mas é essa percepção de ROI que exige uma mudança de mindset, de horas para work smarter e para resolução de problemas, que talvez ainda não esteja claro para todo mundo na construção de produtos. Te ajudei, Márcio? Muito legal, vamos esperar o Márcio responder aqui, enquanto isso a gente vai passar para uma outra. Simone, tanto na GFT como nos clientes, como são escolhidas as pessoas que fazem parte de um LACE? Então, não é um processo muito fácil, né? Mas
soft skills, né? Não são os skills técnicos sobre agilidade, são pessoas que têm predisposição para criar novos conhecimentos e lidar com conflitos de pessoas compartilhando conhecimento. Então, essas pessoas, elas têm que ter um jogo de cintura muito grande. Saber entender que nós estamos num modelo de transição de mindset, na maioria das empresas, que os conflitos são inerentes a pessoas geram desconfortos, incômodos, até em busca de mudanças favoráveis, né? A gente, quando está incomodado, já avisa mesmo que é para o incômodo passar e a gente poder produzir mais. E eu preciso entender os conhecimentos que estão sendo gerados ao longo da empresa para criar e catalogar novos. Então, um exemplo aí. A gente precisa ainda ter uma forma de dar status report sobre o que está acontecendo na sprint. Se eu for olhar a essência do ágil, eu estou perdendo tempo, poderia estar desenvolvendo e estou preocupada em criar esses reports. Mas é uma necessidade, eu preciso passar uma visão do que está acontecendo da entrega do produto para tomada de decisões, principalmente quando múltiplos times constroem o mesmo produto. E aí, entender o conhecimento prévio, alguns desses Scrum Masters vieram de áreas tradicionais, trazem muito a concepção de meias entregas, de entregas parciais, de farol, de porcentagem de entrega, que o ágil não tem. Então, esses agilistas vão ter que entender esse conhecimento e transformar esse conhecimento e gerar novos modelos de reporte. Uma sprint nunca entrega meio bolo, ou o bolo está pronto, ou o bolo não está pronto para eu comer. E esse mindset também é um mindset agressivo. Esses componentes do LACE precisam entender essa agressividade, mas na saída para os times, para a transformação, para os executivos, para a média gestão, ele ser passado de uma maneira suave, mas efetiva. A mudança precisa acontecer. Então, detentores de conhecimento, quando a gente fala de hard skills, precisam conhecer pelo menos mais de 1 ou 2 frameworks de time. Pelo menos um framework de escala, entender um pouco de business agility, porque a gente tem um propósito maior. E aí a nossa busca agora por pessoas também que entendam sobre a construção de produtos digitais. Então produtos digitais. Então eu preciso equilibrar na minha balança soft skill e hard skills. Hard skills muito mais essencial, né? E soft, essencial no sentido de precisa saber e pronto, não, senão a gente não consegue colocar agilidade de pé. E soft skill emergencial nesse momento. Eu preciso de pessoas que saibam lidar com pessoas e que sejam solucionadoras de conflito. E a gente trabalha de uma forma de dividir os pilares. Talvez eu tenha alguém muito bom em produto, alguém muito bom em pessoas, alguém muito bom em tecnologia e alguém muito bom em processos. E aí a gente equilibra como um time também dentro do LACE esses conhecimentos. Um aprende com o outro. Legal. Eu vou emendar a minha pergunta na do Fábio aqui, porque a minha tinha a ver com isso também, Simone, que é, a gente já trabalha, né, para montar um time de projeto ou de um produto, um determinado produto, a gente já observa essas necessidades, esses skills. Mas no Business Agility, a empresa vai ter que mudar como um todo a forma de estrutura organizacional. Como é que você vê isso no futuro? As empresas mudando sua forma de contratar, sua forma de estruturar os cargos, os salários, os benefícios, as remunerações, os objetivos dos funcionários? Então, isso é um assunto que está muito em alta, né? Então, a gente está falando muito de employee experience. As pessoas precisam ter uma experiência positiva enquanto funcionários de uma empresa. E como a gente está vendo novos trabalhos sendo criados, as pessoas não estão orientadas a cargos, elas estão orientadas ao valor que elas entregam com aquela função, com aquele papel. No Brasil, ainda a gente tem muito pesado a CLT, que nos regulamenta, que nos dá uma carga hierárquica, que nos obriga a responder a uma legislação. Mas se a gente olhar para alguns outros países, Estados Unidos, Canadá, a gente vê mudanças no formato de organizar, legislar a parte trabalhista, que possibilita com que as empresas sejam mais flexíveis. Então, home office, né, o teletrabalho, é muito mais comum, eu tenho relações muito menos hierárquicas e muito mais por conhecimento.
A direção estratégica é orientada ao modelo de negócio, então eu preciso deixar um modelo de negócio em pé. As relações políticas passam a ser menores, né? Porque eu preciso manter aquela empresa funcionando e aquele produto vivo, então o meu foco não é manter o cargo, e sim manter a empresa viva, as relações políticas diminuem, e esse impacto tem sido contínuo. Mas, Cazu, eu poderia afirmar que nós temos sido os bois de piranha. Nós estamos no momento da mudança, a gente está entrando nesse rio, e a resposta não está pronta, a gente está construindo essas empresas do futuro. Legal. Muito bom. Eu vou colocar aqui a pergunta da Andrea. O que você entende como o tamanho máximo de um time de desenvolvimento? De 5 a 9 pessoas, Andréia, baseado no modelo de Tuckman e todas as recomendações de time ágil, para evitar silos de comunicação, principalmente maior eficiência de entrega de valor. É o conceito das 2 pizzas lá, né? Sim, exatamente. Quer contar, Cazu, o que são as 2 pizzas? Assim, é bem simples, né? Se você tem um time de trabalho que você precisa de mais de 2 pizzas para alimentar ali na hora do extra time ali da entrega, que o pessoal tá ali todo mundo concentrado, esse time, o tamanho não tá legal, né? Então você tem que conseguir alimentar o seu time com 2 pizzas. Ótima né? métrica. É uma métrica aí bem exata, né? Por sinal. Mas legal, André, obviamente a gente tem, falando um pouco do ponto de vista técnico, se você está falando de um projeto que envolve muitas disciplinas, às vezes você precisa ter elementos ali que vêm pontualmente, né, ou parcialmente participar do time para ajudar a resolver algumas coisas ou dar alguns direcionamentos, mas talvez não como elementos fixos do time, né? Mas é óbvio, depende do que a gente está falando. Se a gente está falando de construir um prédio, se a gente está falando de construir uma API, ou se está falando de construir um sistema. Mas acho que essa resposta da Simone foi perfeita. Vamos pegar uma outra aqui, que também tem a ver com a questão de dimensionamento. Do Fábio. Qual o tamanho de uma empresa para iniciar um processo ágil? A gente pode começar a colocar agilidade num time de 5 a 9 pessoas, mas estamos fazendo grandes transformações em empresas com 2, 3 mil pessoas. A gente tem caso de empresas aí do mundo financeiro que tem 20 mil pessoas e que faz bem. Tem um caso global que é da Boeing, que eles começaram com aquilo que o SAFe nomeia como um trem, de 50 a 100 pessoas, em média, dentro de um trem, múltiplos times ágeis, entregando para o mesmo produto que era um avião. É um case bem interessante. E eles foram ampliando isso e hoje várias empresas da Boeing usam o formato para entrega de produto, além da TI. Né? Dentro do avião tem software, mas o avião em si não é um produto digital. Ele contém produtos digitais dentro dele. O que vai impactar o tamanho da empresa é quantos agentes de mudança você precisa estar lá dentro e quem são os seus sponsorships, estrategicamente falando, para que ela seja polinizada, para que você consiga no menor tempo possível. Antigamente, a gente falava de uma transformação desse tipo só em 5 anos. Hoje, a gente já tem empresas que conseguem fazer entre 2 a 3 uma grande mudança com impacto pela percepção do cliente, inclusive. Legal. Mais uma do Fábio aqui. A GFT, entre aspas, vende o serviço de implementação, é um processo cultura internos? Não, nós vendemos através dos módulos, né, que nós mostramos, daqueles módulos da Offering. Você pode comprar todos os módulos para fazer uma jornada de transformação cultural, agile, digital, ou você pode comprar módulos específicos, como uma imersão, como um único time, para impactar, para mostrar resultados e aí promover uma mudança maior. Então, faz parte do nosso catálogo de ofertas essa consultoria de transformação Lean, ágil, cultural e digital. Legal. Eu só queria complementar, Simone, que sim, né, adicionalmente, a gente tem isso como um objetivo interno, né? Sim, a Simone, ela lidera essa área dentro da GFT, que justamente nasceu com o propósito de promover a transformação interna da GFT. Então, a gente tem bastante orgulho até de, quando a gente vai vender esses serviços, esses módulos, a gente se baseia também muito na nossa própria experiência, nos nossos sucessos e fracassos, tentando implementar modelo ágil aqui na GFT há mais de 2 anos que a Simone já está fazendo isso aqui. Então
tem sim uma componente externa importante, porque a gente no final, né, vende serviços, vende jornadas, mas a gente também pratica isso internamente dentro da GFT, tá? Na verdade, surgiu como isto, né? A nossa experiência prática tem se transformado em ofertas contínuas na Cazoo. Exato. Pessoal, muito bom. Tem algumas outras perguntas aqui, mas assim, a gente já está estourado no tempo. Então eu vou... essa apresentação está sendo gravada e ela vai ser compartilhada no canal da GFT no YouTube, tá? E aí para que vocês também possam vê-la. E a gente vai, eventualmente, alguma pergunta que ficou aqui de fora, a gente vai responder diretamente para as pessoas que as fizeram, tá bom? E acho que, para finalizar, acho que é isso. E a gente, no final, tem uma pesquisa de satisfação, né? Um pouco do feedback sobre o S-Webinar, se vocês puderem responder, por favor. Ela vai via e-mail, e vocês acessando o e-mail, vocês vão poder ter acesso ao form para respondê-la. Peço, quem puder, bem rapidinho, responde, porque para a gente é importante para ir formatando e ajustando aqui os nossos webinars, tá? Pessoal, vocês são nossos clientes, a gente precisa do feedback de vocês. Fala que não foi legal, fala no que vocês não gostaram, principalmente, porque é muito importante para a gente preparar os próximos, tá bom? As perguntas aqui que vocês mandaram sobre a apresentação, já comentei, vai estar no canal da GFT no YouTube, é só buscar lá, tá? E quem tem, eventualmente, algum pedido de reunião ou de apresentação, a gente vai entrar em contato aqui após o webinar, não se preocupem, tá bom? Bom, da minha parte é isso, muitíssimo obrigado, adorei aqui essa hora aqui com vocês, aqui com a Simone e com o nosso time de marketing que está com a gente aqui na sala, e bom dia a todos. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada pela participação aqui, foi intensa no chat, nas questões. Agradeço muito. E participem dos próximos webinars. Os assuntos são sempre do Customer Innovation, ou seja, inovadores. Obrigadão, gente.